Dentro do nosso gráfico, da parte do reino da redenção, nós vamos falar da última parte do reino da redenção, que é o que nós chamamos aí de grande tribulação. Está ali num retângulo, na parte alta. Esse período é o período profetizado a respeito dos dias que antecederão a vinda do Senhor Jesus. É importante que eu diga para vocês, nós acabamos de ler Apocalipse 20, aqueles que não estavam aqui, podem até abrir a Bíblia lá, que nós vamos usar bastante esse texto agora. Apocalipse 20, de 1 a 10. É importante que esta interpretação que nós estamos estudando, a interpretação aceita na maioria dos meios reformados, igrejas reformadas, a tradição da reforma, e essa interpretação, alguns aspectos dela são chamados de interpretação amilenista, porque entende que não há um milênio futuro. Nós não estamos, a nossa história, ela não está dividida em milênios. Por isso o amilenismo, dizendo, nós não cremos em milênios, nós não seguimos e não aguardamos esses milênios, né? Nós entendemos, e vocês estão acompanhando os estudos de Apocalipse desde o início, que quando João fala em 1000 anos, é óbvio, por tudo que ele fala e por aquilo que nós estamos vivendo, que ele não está se remetendo a um período exato de 1000 anos. Se assim fosse, nós teríamos perdido o bonde da história, porque desde quando o texto de João foi escrito, desde que o evento principal, que é o de Apocalipse capítulo 12, a respeito da vitória do Cordeiro, que foram os eventos lá da cruz do Calvário, desde esses eventos já se passaram mais de 2000 anos, ou 2000 anos, tá? Então nós teríamos perdido o bonde da história, se estas visões que prevêem 1000 anos disso, e 1000 anos daquilo, e 1000 anos daquilo outro, se elas fossem uma boa interpretação. Nós adotamos essa linha escatológica que é chamada de amilenismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos falar desse assunto grande tribulação, normalmente você vai perguntar, quando é que isto acontecerá? Por quê? Há pelo menos umas 5 décadas atrás, era muito comum passar pelas igrejas com portores de Bíblias, vendedores de livros e principalmente de Bíblias. E esses comportores, na grande maioria deles, eles não eram da linha escatológica que a igreja presbiteriana que é uma igreja reformada. Mas apesar disso, eles recebiam autorização dos pastores da época para ensinar escatologia. Pense, se existe algum assunto que atrai mais gente para uma igreja, ou que atraía, pelo menos há 50 anos atrás para uma igreja, do que a escatologia, eu desconheço. Então, como o assunto era bem pouco explorado, quando você dizia, olha, final de semana nós vamos ter um missionário e ele vai falar sobre o Apocalipse, a igreja lotava. Eu lembro de uns 30 anos atrás, quando eu tinha 10 anos de idade, e eu morava em Rondônia, e quando acontecia um evento assim, o povo fechava as outras igrejas e ia todo mundo para lá para ver. E uma das vezes eu assisti um desses comportores que vieram, obviamente, para vender Bíblia. Mas para trazer muita gente para a igreja para comprar as Bíblias, o assunto é Apocalipse. E ele colocava um monte de tripés e abria um pergaminho aqui com uma porção de divisão, subdivisão, quadros e mais quadros, que eu acredito que nem eles entendiam direito o que aqueles quadros significavam, porque chegava a uma certa altura da explicação, você não entendia mais aonde o cidadão estava. Ele começava abrindo lá com o livro de Daniel, nas semanas de Daniel, e as 70 semanas de Daniel, e aí começava com aquele negócio, ia misturando, e realmente é um sistema extremamente complexo, e um sistema que não está fechado, e volta e meia vai um lá e mexe no sistema e fica. Volta e meia eles reduzem um pouco, outra hora esticam, e no final das contas ninguém entende isso. Isso frontalmente fere o propósito das Escrituras, porque as Escrituras elas foram dadas por Deus, e o nome que nós damos para a Bíblia é o livro de revelação.
Se é um livro para ser um livro de revelação, ele não pode ser um enigma. Se a Bíblia já gera uma série de dificuldades para nós interpretarmos, por causa da distância cronológica, por causa da distância cultural, ela foi escrita numa cultura completamente diferente da nossa, por causa do espaçamento entre a escrita do primeiro e do último livro da Bíblia, esses 66 livros foram escritos num período de 2000 anos. E isso por si só já gera uma complexidade dentro deles mesmo. Depois o estilo de linguagem, o estilo de cada autor escrever, isso por si só já é um grande exercício para a nossa tarefa de interpretar a Bíblia. Agora, quando o indivíduo vai lá e pega essa Bíblia e transforma ela numa série de códigos, quadrados, sinais, em um caminho tortuoso, que fica mais complexo do que a própria Bíblia, então esse caminho, com certeza, não é um caminho bom e não é um caminho correto. Eu tinha um professor de hermenêutica no seminário, que ele dizia o seguinte: olha, se você fizer a sua tarefa direito, vai ficar simples para quem está ouvindo. Mas se ficar complicado para quem está ouvindo, significa que alguma coisa estava errada na hora de você fazer a sua tarefa. Porque a Bíblia ela tem que ser usada para trazer claridade, não obscuridade. Então, eu não vou nem entrar por esse caminho de abrir esses quadros aqui com vocês para tentar explicar, porque eu vou ser bem franco, eu mal consigo entender o que essas linhas doutrinárias, linhas como pós-milenismo, dispensacionalismo, o que eles querem dizer no final das contas, porque é algo tão fora de parâmetro, tão complexo, e outra, não há uma harmonia entre eles, né? Não há. Sem querer, e ao mesmo tempo fazendo isso, sem querer puxar a sardinha para essa linha, que é a linha que a gente adota dentro das igrejas reformadas, por outro lado, essa linha é uma linha que tenta ser clara. O que eu estou mostrando para vocês nisso daí é tudo que tem para acontecer. Pastor, onde ficam aqueles 1000 anos, depois 7 anos disso, 7 anos daquilo outro, 3 anos e meio disso, reino de não sei quem, reino de mais não sei quem, soltura? Eu preciso entender, e sempre que eu vou ler Apocalipse, eu preciso lembrar que Apocalipse foi escrito usando sempre essa linguagem de templo, foi escrito por um homem simples, que recebeu visões em quadros. Então veja só, imagine você, Deus te dá uma visão, você vê um quadro, e daí você tem que descrever esse quadro. Como é que você vai descrever esse quadro para que as pessoas entendam? Só que você tem que lembrar uma coisa, não são só as pessoas que são teus contemporâneos que precisam entender. Pessoas que vão viver daqui 1000 anos precisam entender o que você vai escrever, o que você vai desenhar na mente deles. Então você tem que usar um sistema que mesmo que passe 1000 anos, 2000 anos, as pessoas vão continuar conhecendo aquele sistema para poder interpretar o que você está dizendo. E o sistema que ele usa é a linguagem do Antigo Testamento. E João é muito coerente, até porque ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele pensa em datas. Quando ele trabalha com datas, ele está o tempo inteiro falando de período longo e período curto. Para período longo ele usa a expressão 1000 anos, para período curto ele usa a expressão dias, horas, pouco tempo, meses. Ele está falando de período curto. Período longo, 1000 anos. Período curto, dias, horas, meses. É isso que ele está dizendo. Tá? Porque em qualquer época que você viver, quando alguém falar 1000 anos, você vai falar, isso é tempo para chu. E se alguém falar meses, isso é muito rápido. Passa muito rápido. Horas, então, nem se fala. Tá? Agora, ele não está dizendo quantos dias exatamente serão, quantos anos exatamente serão. Ele está falando de períodos. Tá? Se não for assim, eu vou ter dificuldade de entender o que João está dizendo. João, por exemplo, lá no 1º século, disse, é já a última hora. Bom, se é já a última hora, Jesus veio lá no 1º século, nós ficamos aqui, tudo mais aconteceu. Né? Então, é óbvio que não é isso que o João está dizendo. Tá? Então, eu preciso sempre lembrar desses esquemas de interpretação na hora de lidar. O texto de João não é um texto literal, ele não pode ser literal, porque se ele fosse literal, ele só serviria para aquele pessoal que estava lá ouvindo ou lendo João no 1º século. É por isso que esse texto não é um texto literal.
E esse texto, ele precisa ser entendido da qualidade que ele é, uma linguagem profética. Linguagem profética escrita usando o código, que é a linguagem do Antigo Testamento, para que ela seja decifrada. Qualquer indivíduo que tem o Antigo Testamento na mão, decifra Apocalipse. Não é muito difícil. Se você fizer uma leitura do Antigo Testamento inteiro, quando você for ler Apocalipse, está simples, está fácil. Um outro aspecto importante na hora de fazer essa interpretação é lembrar, voltamos lá no quadro. Então João tem visões e ele pinta cenários. Esses cenários que Deus deu para ele, nós estamos vendo desde o capítulo 1 aqui já há meses. Quem não viu, assista lá os 27 ou 28 vídeos que estão lá na internet. João vai dividindo em 7 cenários. 7 cenários. Nós estamos iniciando, algumas semanas atrás iniciamos esse 6º cenário, e o último já é o fim mesmo. E estes cenários que ele mostra, são cenários que mostram sempre a história. É uma regra desde o primeiro. Mostra a história do começo, do meio e do fim. Não mostra um período. Olha, João, eu estou no capítulo 17, 18 de João. Está falando dos últimos dias dos últimos dias. Não. Em todos os capítulos, João mostra a história. Começo, meio e fim. Só que ele mostra isso a partir de ângulos diferentes. Ele mostra a partir do ângulo da igreja, a partir do ângulo do trono de Deus, a partir do ângulo do cordeiro, a partir do ângulo dos opositores de Deus, a partir do ângulo dos ímpios, ou do que acontecerá com os ímpios. São várias cenas, e essas cenas dão um enfoque especial em cada uma dessas partes, num aspecto diferente, tá? Quando eu apresento o quadro para vocês, mostrando esses 3 reinos, o reino da criação, que é o período do Antigo Testamento, o reino da redenção, que é o período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda, período no qual nós estamos, também chamado de últimos dias, que é a época presente, que tem alguns sinais característicos que nós vimos, que são eles lá, sinais da manifestação da graça de Deus, que é a evangelização das nações, a salvação de Israel, sinais da ira e da justiça de Deus, que são as guerras, terremotos, fome, sinais de oposição a Cristo, que é a apostasia, revelação do homem na iniquidade e tribulação. Isso tudo faz parte desse período que nós estamos vivendo. E depois que o Senhor Jesus voltar, aí nós temos esse 3º reino, que é chamado reino da glória, o reino do Deus triuno, que é a época por vir, que é aquilo que nós esperamos, a eternidade, ok? Dentro desse período que nós estamos, o assunto tribulação é sempre usado como a mola mestra dessas linhas escatológicas. Por quê? Porque tem uma determinada linha escatológica que acredita que tribulação está por vir. Aqui ainda virá. Tem outra que diz, não, a tribulação já passou. E tem uma, que é, aos olhos de quem estuda escatologia, a mais pessimista de todas, é uma que acredita que a tribulação já começou, está acontecendo e vai piorar. E adivinha qual que é a nossa? Exatamente essa. Por quê? Porque é a que é mais coerente com aquilo que a Bíblia apresenta. O capítulo 20, ele mostra para nós uma linha muito clara desses acontecimentos. Eu quero reler essa linha com vocês para mostrar que aquilo que nós chamamos de grande tribulação é o clímax, é o ponto máximo de algo que começou a partir do momento em que Cristo iniciou a sua igreja aqui. A partir do momento que essa igreja começou, essa igreja também já começou a ser perseguida, desde quando essa igreja foi plantada, desde o primeiro dia dela. Quando o seu cabeça estava para nascer, Satanás tentava de todas as maneiras matar o Filho de Deus. Depois que as crianças dos dias de Jesus nasceram, e a notícia correu que o Redentor estava entre nós, que era um bebê, o rei mandou matar crianças. Ou seja, a tentativa de Satanás de destruir a igreja, de atacar Cristo, atacar o Senhor, atacando a igreja, começa atacando o cabeça. E isso nunca para, isso vai só aumentando. Então, nós não estamos aguardando tribulações que ainda virão. E nem estamos lembrando das tribulações que existiram. Nós estamos dentro de um período que é chamado de últimos dias, que é um período de oposição. E um dos sinais desse período é a oposição ao Senhor.
é oposição a Cristo, é oposição à igreja do Senhor. O que nós estamos presenciando no mundo, exatamente nesse momento, é o avolumar-se desta oposição a Cristo. A maneira do homem pensar, a maneira de pensar, este mês, essas semanas que nós estamos vivendo, são as semanas ou o mês no mundo inteiro de celebração do orgulho gay, né? E não se fala em outro assunto. Aqui no Brasil, graças a Deus, isso está um pouco desfocado por causa da quantidade de vexame, de escândalo na política e o medo da Olimpíada que está por vir, e ninguém está falando muito nisso. Mas quando você pega jornais da América do Norte ou da Europa, o assunto é esse. Esse é o assunto mais importante do momento. É disso que estão falando. A pérola da semana foi o Papa lá que usou, infelizmente ele fez isso, usou como subterfúgio uma análise histórica de todos os abusos que foram feitos contra a mulher, para jogar confete no movimento feminista, e ao mesmo tempo falou sobre os abusos sobre as minorias, até que ele chegou no ponto que ele queria chegar, que é o abuso da igreja cristã, e quando ele fala cristã, está todo mundo junto no pacote dele, da igreja cristã contra os homossexuais. E aí ele afirmou dentro da mesma frase que a igreja tem a necessidade de pedir desculpas para essas minorias, principalmente aos homossexuais. Esse é o líder, ou suposto líder, da fé cristã no mundo. Tá? Este tempo que nós estamos vivendo é o tempo de oposição a Cristo. Esse período que nós estamos vivendo é período de grande tribulação. Já é período de grande tribulação. Por quê? Porque nós estamos lidando com os próprios líderes da fé estão se apostatando. Porque quando um líder da fé diz que nós precisamos pedir desculpa, porque o pensamento cristão agride o direito da sexualidade livre de um indivíduo, aí, quer dizer, nós já rasgamos a Bíblia, já pisamos em cima dela e a coisa foi para o brejo. Graças a Deus que existem ainda igrejas que estão se mantendo firmes. Mas sejam católicos, sejam luteranos, sejam evangélicos, esse namoro com feminismo, com homossexualismo, com essa liberação, com livre pensar, com comunismo, socialismo, marxismo, isso está acontecendo e independe de denominações. Esse problema ele está presente dentro de todas as denominações. Tá? O que isso significa para nós, que estamos aqui estudando Apocalipse? Significa que nós estamos vivendo nesse período aí, período de oposição. Foi exatamente essa mesma oposição que levou cristãos a morrerem no primeiro, no segundo e no terceiro século. Por que não está morrendo agora? Bom, primeiro, quem diz que não está morrendo? Não está morrendo no Ocidente, mas está morrendo no Oriente muito. No Ocidente morrem também, mas isso é bem mais discreto. Por que essa perseguição não está acontecendo hoje? Não, está acontecendo sim. Ela acontece em esferas diferentes, mas ela está acontecendo, né? Quer saber se ela está acontecendo? Bom, todo mundo aqui está empregado, trabalha em alguma coisa. Tem poucos aposentados, a grande maioria trabalha. Faça uma reunião, se você é um empresário, então, faça uma reunião com os teus funcionários e diga para eles o que você pensa sobre esses assuntos. Feminismo, homossexualismo, socialismo. Experimente fazer isso, você vai ver se nós estamos numa sociedade que você pode pensar livremente. Ou, uma maneira mais fácil, pegue tua rede social hoje, teu Facebook, e escreva lá alguns textos bíblicos falando contra o homossexualismo. Você pode começar com Levítico, por exemplo, que diz que quando um homem for flagrado numa relação homossexual, eles devem ser mortos. Experimenta jogar, faça uma cópia. Não fale nada de você, apenas uma cópia do texto bíblico e bota lá na tua página para você ver o que acontece. Você vai descobrir que você é muito mais popular do que você imagina. Então nós não estamos, é mentira essa ideia de que nós estamos numa sociedade de livre pensar. Nós não estamos numa sociedade de livre pensar. Não para nós cristãos. Para o homossexual ele está livre, ele pode falar qualquer bobagem e vai aparecer um bocado de gente para aplaudir.
As feministas de plantão podem falar qualquer bobagem, vai aparecer um bocado de gente para aplaudi-la. O socialista, então, nem se fala, está em alta, porque faculdade, a maioria dos professores de qualquer universidade, federal ou particular, a grande maioria são socialistas. Infelizmente, é triste isso. Mas se você conhece, pelo menos as faculdades que eu conheço, e eu conheço muita gente de faculdade, muito aluno, converso com os meninos aqui da igreja o tempo inteiro, gente de Ponta Grossa, gente de Curitiba, e o que você ouve deles o tempo inteiro é isso. Pastor, só tem isso dentro da faculdade. É só isso. Você não ouve outra coisa. Então, isso serve para mostrar o quê? Tribulação não é algo do passado, e nem algo do futuro, é algo do presente. Como eu não estou vivendo nos 3 primeiros séculos da era cristã, então, e eu também não posso dizer que aquilo lá não foi tribulação, porque foi. Como eu também não vi ainda a manifestação de todos os sinais, como por exemplo, a aparição do homem da iniquidade, de todos os sinais escatológicos, então eu não estou nem no fim, nem no clímax, e eu também não estou no início, eu estou no meio. Então eu tenho que dizer para vocês o quê? Que tribulação é algo que começou com o início da igreja, contra o povo de Deus, contra a igreja, desde quando ela nasceu, ela começou a ser atribulada e perseguida. E continuará até o dia de Cristo, até o último dia. Então esse período todo é o período de grande tribulação. Como é que João descreve isso? Então eu vou ler saltando algumas partes, nós já lemos inteiro, apenas agora eu quero ir tentando interpretar esse texto com vocês, até porque eu não vou fazer isso exaustivamente aqui, porque nós estamos lá no capítulo 16 de Apocalipse, vendo versículo por versículo. Eu estou adiantando para eu poder fechar esse quadro para vocês, o capítulo 20, porque ele é fundamental para eu falar nesse assunto, tá? Então o capítulo 20, João, depois nós vamos voltar e ver detalhadamente, mas alguns aspectos hoje relacionados com essa palavra. João, ele começa a cena dele mostrando o ato em que Cristo tira de Satanás o pouco de liberdade que ele tinha aqui para atuar. O texto começa exatamente isso. Esse capítulo 20 é como se fosse uma continuação do capítulo 12, onde mostra que Satanás foi vencido pelo Cordeiro, foi expulso da presença de Deus para que ele não pudesse mais acusar os eleitos de Deus, e ele foi freado para que ele não pudesse impedir que o evangelho fosse apresentado às nações. Como é que João descreve isso aqui nesta cena do capítulo 20? Ele começa dizendo: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão está falando de Satanás, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O problema, a dificuldade começa aqui, porque o pessoal vai pegar os 1000 anos aqui e vai querer dizer, isso é um período mesmo que vai acontecer um reinado. Essa é a interpretação mais comum desse texto. Vai ter um período de 1000 anos que Satanás vai ficar preso e Cristo vai reinar e vai ser maravilhoso. Vai ser um período de tranquilidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que eu não posso entrar dentro dessa interpretação? Primeiro, porque João não foi exato em tempo, em lugar nenhum. Segundo, vejam só, Cristo esteve entre nós 33 anos, encarnado. E de ministério ele realizou 3 anos. E os 3 anos de ministério dele renderam 2000 anos de história que o evangelho saiu lá da Palestina, de uma cidadezinha pequenininha, e invadiu o mundo inteiro. Nós estamos com 2000 anos. 2000 anos, mas apenas de trabalho direto de Cristo encarnado, 3. Bom, se Cristo viesse para um reinado de 3000 anos aqui, vocês acham que ia restar alguma impiedade na terra? Pensa comigo. Em 3 anos, ele impactou o mundo de tal maneira que faz 2000 anos que isso aconteceu, nós estamos aqui falando dele. O mundo hoje quase que é um mundo inteiro que tem conhecimento sobre Cristo. Segundo, 3000 anos, ou 3 anos de ministério,
e 33 anos, Paulo, falando a respeito da obra de Cristo, diz que ele se humilhou. Foi uma grande humilhação para o Filho de Deus pisar nessa terra imunda, cheia de pecado, durante 33 anos. A própria presença de Cristo, santificadora e gloriosa neste mundo por 1000 anos, seria o suficiente para transformar esse mundo num lugar majestoso e santo. Eu não consigo entender como que algumas pessoas podem acreditar e podem conceber Cristo morando sobre essa terra durante 1000 anos, reinando, não é? Não é como ele veio na primeira vez, lá na Palestina, como um carpinteiro. É reinando por 1000 anos. E essa terra continuar com impiedade. É inimaginável, não dá para conceber. Você imagina Cristo reinando sobre toda a terra, e os homens construindo máquinas, e os homens se entregando à droga, à violência? Não dá para imaginar isso. Tá? Então, quem gosta dessas linhas, é fácil falar que isso vai acontecer. Eu quero me explicar como é que isso vai ser. Como é que eu posso conceber Cristo num trono sobre essa terra e ao mesmo tempo ter oposição a Ele? Como carpinteiro, durante 3 anos de ministério, Ele mudou o mundo. Imagine como rei. Bom, então do que esse texto está falando? Vamos lá. Versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Vejam só. Quando é que o evangelho saiu de Jerusalém e começou a ser pregado às nações? Exatamente a partir do nascimento da igreja, lá em Atos 2. Foi a partir daí que o evangelho saiu de Jerusalém, porque até então estava ali na Palestina, estava entre os judeus. A partir do nascimento da igreja, o evangelho começa a sair. O Antigo Testamento inteiro não tem ordem para evangelizar, e ninguém sai de dentro do povo de Deus para tentar fazer discípulos fora. Não tinha isso. As nações estavam seduzidas e enganadas por Satanás. Capítulo 12 mostra essa cena dizendo que Satanás foi expulso da presença de Deus e que ele foi preso. Capítulo 20 diz que esta prisão de Satanás, ele chama de acorrentamento, e durante um período de 1000 anos, durante este período ele não pode mais enganar as nações. Hoje, Satanás não está enganando as nações. Para onde nós enviamos um missionário cristão, ele chega, apresenta o evangelho e pessoas são convertidas. Então, qual período João está descrevendo com este nome aí de 1000 anos? Precisamente o reino da redenção, o reino do Messias. O que ele está chamando de 1000 anos é o período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e os dias que vão anteceder a segunda vinda. Por quê? Porque na sequência ele vai dizer, olha, ele não pôde mais enganar as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, final do versículo 3, eu estou aí, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha a diferença entre 1000 anos e pouco tempo. O que nós vamos chamar de grande tribulação é este pouco tempo em que Satanás, na sua fúria, ele vai ser liberado para exercer a influência dele. Semana passada nós lemos 2 Tessalonicenses. Lembra que 2 Tessalonicenses diz que o iníquo, quando ele vier, ele virá com a eficácia de Satanás, para enganar as nações. Ele fará prodígios e sinais, inclusive fazer chover fogo do céu. Paulo e João estão falando a mesma coisa. Paulo e João estão falando o seguinte, olha, Deus está mantendo sob cadeias Satanás, para que ele não engane as nações. Aí muita gente, quando ouve isso, vai dizer, mas pastor, tem demônio no mundo, tem coisa que a gente vê que é obra do diabo. Veja, por isso que João usa uma imagem aí, que é muito interessante, ele fala de acorrentamento, né? A ideia não é que Satanás está congelado, isolado numa solitária. Significa que ele está amarrado, ele não pode enganar as nações, ele não pode mais manter uma nação inteira na escuridão, mas ele não está
completamente impedido de agir. Então, existe ação do inimigo no mundo? Existe. Agora, não existe nenhuma ação do inimigo que não possa ser vencida por uma ação da igreja em nome de Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí é sempre bom entender o que este versículo está dizendo. Olha, quando ele fala as portas do inferno, obviamente não está falando das portas da igreja. A imagem aí não é Satanás tentando entrar na igreja. Muito pelo contrário. É Satanás no reduto dele, tentando impedir a igreja de entrar. E aí o texto diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa o quê? Todos os lugares que antes foram redutos de Satanás, durante esse tempo aqui que João chama de 1000 anos, que nós chamamos de reino da redenção, nós chamamos de últimos dias, durante esse tempo, aonde a igreja chega, é como se ela, em nome de Jesus, metesse o pé na porta daquilo que era domínio de Satanás e abre. E ali anuncia o evangelho e traz luz para quem estava antes em trevas. É esta imagem. Esse período aqui é descrito dessa maneira. Ele vai ser mencionado tanto por Paulo lá em Tessalonicenses, por João no capítulo 12, por João aqui no capítulo 20 de Apocalipse, mostrando o quê? O que é importante nesse período não é essa quantidade de anos, porque está falando de um período muito longo. O que é importante para eu entender o que é isso, é ver os sinais. Quais são os sinais desse tempo? Esse tempo é um tempo que Satanás não pode enganar uma nação. Então esse é o tempo em que o evangelho consegue entrar dentro de uma nação. Isso está acontecendo hoje? Tá, então nós estamos precisamente dentro desse período. Ok? Vamos continuar. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ele está falando de quem? Ele está falando da igreja. O que tem na igreja? A igreja tem um corpo de ministérios que atuam como agência do reino de Deus neste mundo. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Cristo estabelece uns para apóstolos, Cristo, que são os missionários. Cristo estabelece uns para pastores, uns para presbíteros, outros para serem diáconos, outros para serem auxiliadores, outros para serem intercessores. É disso que esse texto está dizendo. Nesse período também, o que João viu? Via a alma daqueles que foram decapitados. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando do período da igreja. Esse período da igreja é o período em que começou exatamente os 3 primeiros séculos, com gente sendo queimada, decapitada, comida por feras. É esse período. Pastor, esse período, o texto diz que Cristo está reinando? Lógico que está, nós estamos no reino da redenção. É o reino do Messias. Nós lemos no primeiro dia a respeito deste reino, que o Senhor Jesus, Ele mesmo diz a respeito de si mesmo: foi-me dado toda a autoridade, todo o poder. Quem reina? É Cristo. Quando nós lemos lá o capítulo 5 de Apocalipse, quem tomou o livro, o rolo, e abriu os selos? E ali, lembra que nós estudamos, quando nós estudamos o capítulo 6, dizendo que essa imagem de Cristo pegando o rolo e abrindo o livro, é a ideia de um grande executor que pega o plano do arquiteto e põe em ação. É isso que Cristo faz. Quem está reinando? É Cristo. Ah, mas no mundo, o mundo jaz no maligno. Sim, as pessoas no mundo, apesar de Cristo estar reinando, as pessoas se deixam fazer a cabeça pelo príncipe deste século. Não é o rei deste século. O próprio apóstolo Paulo já chama assim. Quem é o príncipe deste século? Ou seja, quem é o almejado pelas pessoas deste mundo? É Satanás. Quem é o rei deste tempo e deste mundo? É Cristo.
tudo que acontece, acontece segundo o governo e a vontade dele. Satanás é apenas um servo mal criado, desobediente, mas que mesmo na sua desobediência ele é obrigado a fazer aquilo que Deus determinou desde o princípio. Quando ele faz alguma coisa que ele acha que está sendo autônomo, no final ele está fazendo exatamente o que Deus quer que ele faça. Ele foi lá e pediu autorização para Deus para fazer alguma coisa com Jó. Deus diz, vai, faz. Foi e fez. E o resultado de tudo que ele fez com Jó foi um livro para nós lermos, estudarmos e aprendermos. Há quantos 1000 anos esse livro está disponível para auxiliar o povo de Deus? Então você acha que Satanás estava fazendo alguma coisa por si mesmo, mostrando a sua maldade? Não, ele estava tão somente prestando um serviço que Deus queria que ele fizesse. Ele é o agente nessa história. E é totalmente responsável pelo que ele fez, porque ele não fez porque se sentiu influenciado por Deus, porque ele se declarou ele declarou rebelião contra Deus. Então esse tempo que nós estamos vivendo, nós chamamos de um tempo em que Cristo reina, é o reinado do Messias. Por que é o reinado do Messias? Porque ele pode ser anunciado a todas as nações e ninguém pode impedir o evangelho de entrar. Vamos lembrar um pouquinho de Daniel. Lembram de um sonho que Nabucodonosor teve? Vamos lembrar do sonho de Nabucodonosor? Ele sonhou com uma grande estátua, a cabeça da estátua era toda de bronze, toda de ouro, e o peito era de prata, o tórax era de bronze, as pernas de ferro, e o pé de barro e ferro, misturado, que é aí que deixa fraco. Bom, Daniel foi, orou, e Deus lhe deu a interpretação, e ele começou a falar, essa cabeça de ouro, Nabucodonosor, é você e o seu império. Ou seja, nunca antes na história houve um império tão homogêneo, tão consolidado como é o seu. Tanto que depois Nabucodonosor se engrandece e manda construir um pináculo, e acontece aquele evento do Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. Tá? Mas depois ele vai falar dos impérios que virão na sequência. Aí ele fala, depois de você vem um outro império, é um império maior, mas não tem a mesma homogeneidade, a riqueza que você tem. E ele está falando do império persa, depois ele está falando do medo-persa, depois ele está falando do grego, e por último, que é o pé, ele está falando do maior de todos os impérios, o que vai se estender por mais tempo, mas ao mesmo tempo é um império fraco, porque é um império de misturas. E esse império, que é a mistura de barro e de ferro, esse império é um império, como é que eu vou usar um termo? Cosmologicamente falando, é um império extenso, mas um império fraco. Nesse império fraco, o que diz a visão? Uma pedrinha, sem uso de mãos, foi cortada numa montanha. A referência é a Cristo, ao Messias. Essa pedrinha, ela atinge o pé, que é este império romano, misturado com judeus, misturado com... Lembra, não sei quem estava aqui quando nós estudamos Daniel, os 400 anos que antecederam a vinda de Cristo Jesus, houve um grande conflito interno naquela região da Palestina. E esse conflito estava dentro do Império Romano. Era o conflito entre os Seleucos e os Ptolomaicos. Os Ptolomaicos eram os egípcios, e os Seleucos eram os descendentes dos assírios, dos sírios, que ficavam na parte de cima da Palestina, e abaixo da Palestina, os egípcios. Durante 400 anos, esse grupo, eles lutaram entre eles, e eles desestabilizaram toda a economia do mundo naquele período. Não importa se era o Império Medo-Persa, se era o Império Grego, se era o Império Romano. Aquela região ali estava completamente fragilizada por causa dessa luta extensa que existia entre os Seleucos e os Ptolomaicos. Nesse período, quando o Império Romano estava tentando ser um grande império, Cristo nasce. E embora ele não atuou no ambiente político, o que Cristo começou, segundo a visão lá de Daniel, era um reino que cresceria sobre estes impérios, e este reino jamais deixaria de existir.
Este seria o reino que dominaria toda a terra e seria o reino eterno. O reino iniciado por quem? Por Cristo. Então o que João está descrevendo aqui neste capítulo é exatamente a descrição daquele reino que é simbolizado na visão lá de Nabucodonosor por uma pedrinha que foi cortada sem uso de mãos, clara referência a Cristo que nasceu por obra do Espírito Santo, e este reino se estabeleceu e ninguém mais pode acabar com este reino. É o mesmo que Cristo diz sobre ele mesmo, dizendo, toda autoridade me foi dada. O apóstolo Paulo lá em Coríntios fala, foram dados a ele a autoridade, o cetro, o poder, e ele reinará, até ter colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, e então ele entregará o reino ao Pai. Quem está reinando hoje? Cristo. Em que período nós estamos da história? Nós estamos no período do reino da redenção, que João chama aqui também de período de 1000 anos. Então, os torturados que aparecem aqui no versículo 4, são precisamente os primeiros irmãos nossos que foram torturados no início da igreja. Mas esta representação, como ela é uma representação do todo, ela vai mostrar gente que aparentemente ainda vai viver, ou talvez seja a nossa geração. Porque nesse período também estão aqueles que não se dobraram à besta, que nós estudamos esses dias aqui no capítulo 15 e 16. Aqueles que não adoraram o anticristo. Então ele começa falando dos decapitados, que é uma clara referência ao que estava acontecendo nos seus dias, no primeiro século, e termina falando sobre quem não adorou a besta, que ele apenas tinha visualizado no futuro, mas que ainda não tinha acontecido. Então João está nessa imagem, que ele chama aí de período de 1000 anos, ele está descrevendo Satanás preso, o evangelho avançando às nações, Cristo reinando e crentes sendo atribulados e perseguidos. Tá? Em algo que começa com decapitação, chega no momento que se torna tortura para que adore alguém que não é Cristo, e vai culminar obviamente com o que a gente vai chamar aí de grande tribulação. Vejam só, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ele falou da igreja, e quando ele fala do restante dos mortos, ele está falando de quem não é convertido. Os que são convertidos são chamados pelo evangelho e eles experimentam a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? É você passar da morte para a vida no ato da conversão. É o que está lá em Efésios capítulo 2. Né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Essa é a primeira ressurreição. E o restante? Quando ele fala o restante dos mortos, ele está dizendo assim, olha, uma parcela da sociedade morta ressuscitou e reinou com Cristo durante esse período da igreja, 1000 anos. E o restante? Esses restantes permaneceram mortos. Bom, continuando. Né? Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ele está falando, bem-aventurado é aquele que foi convertido a Cristo, foi chamado da morte para a vida em Cristo Jesus. Né? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ele está dizendo o seguinte, olha, quem teve parte nessa primeira ressurreição não vai experimentar a segunda morte, que é o inferno. Antes, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do seu Cristo. O que nós somos aqui? Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, segundo Pedro, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Percebe que quando você vai conectando isso com os outros textos da Bíblia, vai ficando mais claro o que está sendo dito? João está mostrando quem? João está mostrando a igreja.
qual que é o período da igreja? O período da igreja é entre a primeira vinda e a segunda vinda. Esta igreja não está mais com medo do inferno, porque ela já ressuscitou com Cristo. Ela aguarda a transformação, a glorificação, mas ela não está com medo da morte. Tá? Por outro lado, os que não estão dentro deste grupo, eles morrem a primeira morte, ou já estão mortos no pecado, e a consequência natural do pecado é a morte aqui, primeiramente física, e depois eles aguardam a segunda morte, que é a condenação eterna. Tá? Percebe a diferença entre os dois grupos. Agora, existe um lapso de tempo aí no final, que João vai descrevê-lo aqui a partir do versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Qual que é o evento que conclui esse período? O evento que conclui, ao que tudo indica nesses dois textos, é exatamente até que todo aquele que é do Senhor seja ressuscitado, ou seja, seja convertido. Quando estes que são do Senhor, quando o número dos eleitos do Senhor for fechado no sentido de ser todos forem chamados, então, nesse momento, só restam o que no mundo? Nesse momento só restam no mundo aqueles que são de Satanás mesmo. Porque se a ideia é prender Satanás para que ele não engane as nações, para que o Evangelho entre, quando o Evangelho conclui seu propósito de encontrar todos, automaticamente qual é a necessidade de prender Satanás? Nenhuma. A partir daí o que acontece com ele então? A partir daí ele está liberado para quê? Olha só, vejam lá. Quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, que é um símbolo aí de totalidade, pegar todas as nações de um extremo a outro, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como da areia do mar, e marcharão então pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. João está pintando um quadro inteiro. E o quadro que João está pintando é o seguinte: quando este povo de Cristo, que é sacerdócio de Cristo, que reina com Cristo, quando esse povo for completado, Satanás será solto. Ele vai seduzir, neste final, todo o restante da terra. Vai levar tudo que é dele. Esse período é o período do clímax da oposição ao povo de Deus. Porque o texto diz que nesse período Satanás vai reunir todas as nações, de todas as nações, aqueles que não são dele, e eles vão sitiar. Essa linguagem é uma linguagem militar, e especialmente a linguagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você vai pegar quando acontecia uma guerra, por exemplo, naquelas grandes dominações, quando os assírios, os babilônios, quando eles vinham contra uma cidade como Israel, eles sitiavam. O que é sitiar? Eles cercavam com os exércitos deles todas as entradas da cidade. Não passava água, não passava comida, não passava nada. Ou seja, ou o povo se rendia, ou morria de fome. Isso aconteceu algumas vezes no Antigo Testamento em Jerusalém, especialmente na época de Davi, várias vezes a cidade ficou sitiada. Chegou a época em que a cidade ficou sitiada, que as pessoas estavam vendendo cabeça de burro por um preço altíssimo, porque é a única coisa que tinha para comer. Não tinha outra coisa para se alimentar. Então isso aconteceu várias vezes no Antigo Testamento, e João está usando esta imagem, esta expressão para mostrar o que vai acontecer no final é que Satanás vai reunir todo mundo, e todo mundo vai se voltar contra este povo de Deus, que vai ficar sitiado, vai ficar preso. Isso já foi descrito em vários outros textos de Apocalipse de outra maneira, né? Já foi demonstrado lá nas 7 igrejas com aquilo que os primeiros grandes imperadores faziam contra a igreja do Senhor lá no primeiro século.
Isso já foi demonstrado nessas profecias que nós lemos a respeito da perseguição, a respeito de quem não tem o sinal da besta, ou quem não adora a besta, não pode comer, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada, é sitiado, né? A ideia de acampamento dos santos, o que ele está dizendo não é que nós vamos estar todos num único lugar. O que ele quer dizer é que aonde estiver alguém que professa a fé no Senhor, vai ficar cercado. Quando nós juntamos isso com Mateus 24, quando Jesus começa a alertar o povo sobre essas perseguições, fica claro, porque Jesus disse assim: orai para que isso não seja no inverno. Ele diz: ai daquelas que estiverem grávidas quando chegar esse tempo. Quando isso acontecer, você que está no campo, não volta para casa para pegar a tua capa. Vai embora. Essa ideia de fuga, ela está muito presente nesses textos escatológicos, mostrando que a igreja, ela não vai travar uma batalha em pé de igualdade, mas a igreja, ela vai ser caçada. O Senhor Jesus demonstrou isso mesmo quando ele disse: eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Ele não está enviando vocês para o meio de lobos para vocês serem os grandes heróis que vão matar todos os lobos. Não. A ideia, eu estou enviando vocês para o meio de lobos para vocês serem comidos. Essa é a ideia. Essa é a ideia bíblica. Nós estamos aqui para sermos representantes de Cristo. O que fizeram com Cristo, vão fazer conosco. O Evangelho de João, e eu quero citar mais esse texto também, Evangelho de João, capítulo 16, 32 e 33, é um texto famoso, que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, porque eu tive, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, e vocês também vão vencer. Esta é a palavra de conforto, diante do que nós estamos enxergando aqui, e daquilo que está por vir. Por mais que como um cidadão desse mundo, eu preciso lutar para que o meu mundo melhore, escatologicamente eu não tenho grandes expectativas sobre coisas boas daqui. A expectativa grande que a gente nutre é com a vinda do Senhor Jesus. Mas no que tange aquilo que este mundo vai me oferecer daqui para frente, é só pior do que o que nós já temos hoje. É daí para pior. Tá? Porque nós estamos convivendo constantemente com uma mentalidade que é opositora à mentalidade que é criada na nossa cabeça pela palavra de Deus. Quanto mais absolvido você estiver pela palavra de Deus, quanto mais você absorver a palavra de Deus, mais contrariedade você vai sofrer nesse mundo. Por quê? Porque o mundo está concluindo ou tirando conclusões que são opositoras à palavra de Deus. E aquele assunto que eu comecei a falar no final é um desses, né? No que é família, qual o conceito de família, conceito de educação. Quem tem filho, eu tenho um filho de 12 anos e eu sei a luta que eu travo. Todo dia ele chega da escola, eu quero saber o que ele ouviu, o que ele aprendeu. Ele está numa escola supostamente confessional, mas os professores não são tão confessionais assim. Eu quero ouvir o que ele aprendeu. Por quê? Porque ele tem lá algumas aulas de ética, ele tem mais algumas aulas lá de filosofia, algumas coisas, e aí eu tenho que ficar o tempo inteiro levando ele a pensar por uma cosmovisão bíblica, porque é a cosmovisão nossa, para que ele não seja seduzido por uma cosmovisão anticristã. Nós estamos convivendo com isso. E se eu não estiver atento, nós perdemos os nossos filhos. E se nós não permanecermos atentos, nós mesmos nos perdemos, porque hoje nós estamos vivendo um emaranhado de pensamento, que a única coisa que a gente consegue concluir sobre esse emaranhado é que ele é opositor a Cristo. Isso não tem dúvida. Né? Agora, se você entrar pelo caminho de pensar o que é certo e o que é errado, você vai se enrolar inteiro. Por quê? Porque está muito difícil de determinar o que é certo e o que é errado dentro da maneira do mundo pensar hoje. Porque a primeira frase que você vai ouvir, não, mas depende do seu ponto de vista. Já começa aí. Tudo depende da maneira como você está olhando. Ó. Isso tem a ver com o seu background. Quando a Bíblia oferece outra base para nós. A Bíblia oferece, não, existe sim. Existe verdade e mentira. Existe justiça e injustiça. Existe sim, sim e não, não. Qualquer coisa diferente disso é de procedência
maligna. Né? A gente fica, até brincando com vocês, há alguns meses atrás, estudando Gênesis, eu falei para vocês sobre questões que são questões de ética, como, por exemplo, a concepção de filhos. Quando nós nos deixamos orientar por uma cosmovisão cristã, nós vamos observar que na Bíblia você não tem nenhum texto que te autoriza a fazer qualquer tipo de método anticoncepcional. Você não tem. Só abstinência. Não tem. Mas nós vivemos... Não imagina, pastor. Olha o mundo dos nossos dias. Nós só podemos ter 1, 2 filhos. Viu? Eu conheço todos os argumentos de vocês. Foram eles que eu usei durante anos para justificar o fato de ter um filho só. Só que eu tenho justificativa bíblica para isso? Nenhuma. E olha que eu já procurei. Nenhuma. Então quando a gente vai para o livre pensar, para dizer, o que está conduzindo nossa maneira de se comportar e de pensar, deveria ser uma cosmovisão bíblica, só bíblica. Por quê? Porque em pouquíssimo tempo, essa linha, ela vai se clarear. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui uma ilustração boa. Mas imaginem vocês se nós afundássemos uma corda dentro de um açude. Dentro de um açude, que a água é turva. Né? E nós disséssemos assim, olha, os homens ficam do lado direito da corda e as mulheres do lado esquerdo. Mas daí você afunda a corda. E o povo vai ficando o dia inteiro ali, chega uma hora que ninguém mais sabe aonde está a corda. E aí eu decido levantar a corda e falar assim, olha, quem estiver do lado direito da corda é homem, quem estiver do lado esquerdo da corda é mulher. E aí eu puxo a corda. E quando eu puxar a corda, aí vai ser uma grande surpresa. Porque daí que as pessoas vão ver aonde está essa linha divisória. Não sei se a ilustração ficou clara, mas o que está acontecendo na nossa sociedade hoje é exatamente isso. Hoje, esses limites, eles estão lá no fundo do poço. Ninguém sabe. Não é que ninguém sabe, mas poucos que têm se exercitado no conhecimento das Escrituras e aprendido da palavra de Deus, estão percebendo aonde estão as divisões. Mas vai chegar uma hora, que é isso que João está falando, vai chegar um momento no mundo, é que essa corda não vai ser, ela vai ser puxada. E vai chegar um momento em que esse povo inteiro vai ser dividido. E o nosso papel como cristãos é cavar fundo e é mergulhar fundo para descobrir onde a corda está. Eu não posso adotar uma metodologia quanto a quantos filhos eu quero ter com base no que todo mundo está fazendo. Eu preciso saber de que lado eu estou. Eu estou do lado do povo de Deus ou eu estou do lado do pensamento ímpio? Eu preciso saber. Ah, mas a água não está clara, não dá para ver. A água não está clara. Mas, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquilo que não está claro na sociedade, está claro na Bíblia. Tá? Então isso é um exercício, e não é porque eu sou pastor, estou falando isso para vocês, eu sei de tudo. Não, eu mesmo estou cavando, estou mergulhando nessa palavra para encontrar os meus limites. Porque a sociedade não vai me dar. Eu preciso desses limites para dar para o meu filho, porque a escola não vai dar para ele. E nós estamos vivendo num contexto em que ninguém tem limite de mais nada. Mais nada. Nós estamos morando numa cidade do interior, saiu aí no WhatsApp da igreja, saiu no jornal, saiu uma moça. Pegou aí um mototáxi, ninguém sabe por quê. Foi encontrada amarrada, morta. Essas coisas estão acontecendo aqui, mas a Itapeva é interior. Interior tem estupro, tem assalto, tem invasão de casa, tem homossexual. Minha esposa dá aula em escola pública e a quantidade de meninas lésbicas que existem na escola é assustadora, inclusive é maior do que de homens. Olha lá. Aí você vai conversar com cada uma delas, ó a água turva, que não mostra. Você vai conversar, dona, é que a senhora não sabe. E nós não queremos saber de homem na nossa vida, porque o pai dela estuprava ela. O meu pai bebia, chegava em casa e me surrava. Eu nunca recebi carinho de nenhum homem. Estou relatando para vocês testemunhos reais.
Nunca recebi carinho de nenhum homem. A senhora acha que eu quero algum homem na minha vida? E aí você ouve um discurso desse e você fala, gente, é verdade. Essa menina tem razão. Percebe como a água é turva? Se eu for tomar as minhas decisões com base no ambiente que nós estamos vivendo, nós vamos tomar decisão errada o tempo inteiro. Porque a água é muito escura. Mas a palavra de Deus é uma fonte de água limpa. Limpíssima. Tem um cidadão que já morreu, um cantor famoso na nossa cultura popular aí, que é o Renato Russo. E eu não vou lembrar o começo da música, mas ele escreveu uma música falando que todo mundo se droga, todo mundo se perde, os sacerdotes já não são donos da verdade. Ele é um quadro, embora seja um quadro deprimente, mas é um quadro muito real. O começo da música, eu não vou lembrar a letra, mas se eu falar o começo, vocês vão encontrar ela depois. Lá depois vocês dão uma lida. Parece cocaína, mas é o quê? Mas você coloca lá, Renato Russo, parece cocaína, alguma coisa assim. Começa assim. Ele descreve a realidade do jovem e do ser humano, a realidade nua e crua. Isso lá da década de 90, 80. Década de 80. Quando chega no final dessa música, ele canta uma coisa que é enigmática. Eu tenho minha opinião sobre o que ele quis dizer. Porque eu soube há pouco tempo que os pais dele eram cristãos. Ele disse o seguinte no final da música: lá em casa tem uma fonte, mas ela é muito límpida. Ela é muito limpa. Eu acho que ele está falando disso daqui, ó. Que a verdade está distorcida em todos os lugares. Na casa dele tinha uma verdade que era límpida. Eu acho que ele está falando de Bíblia. Eu acho que na casa dele devia ter uma Bíblia aberta em algum lugar. Uma Bíblia que traçava uma linha entre o que é certo e o que é errado, uma linha indivisível. E é isso que a Bíblia é. Por isso que igrejas reformadas como a nossa, nós insistimos muito que o alimento constante do cristão precisa ser a Bíblia. Porque não é a ética da sociedade que vai formar a minha ética. Tem que ser a palavra de Deus. Não pense que isso vai tornar mais fácil, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas eu preciso me deixar moldar por essa ética, por essa verdade, porque no dia que essa corda for puxada, aí não tem mais jeito. Quem tiver da direita vai ter um destino, e quem tiver da esquerda vai ter outro destino. Então eu não posso fazer o que os outros estão fazendo. Olha, a nossa sociedade é cultural, adotou, é legítimo. Nós concordamos com o homossexualismo. A sociedade pode concordar, a água é turva. Mas a palavra de Deus não. Fala, Lídia. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Deixa eu ler inteiro, porque olha aqui que é um retrato da nossa sociedade. E ele escreveu isso aqui, se eu não me engano, na década de 80. Ele falou: parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, e o descompasso e o desperdício herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Tua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm e os sonhos vão, o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Há tempos, nem os santos têm ao certo a medida
da maldade. Há tempos são os jovens que adoecem, há tempos o encanto está ausente, e há ferrugem, e há de haver ferrugem nos sorrisos, e só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. E aí a frase que não tem nada a ver com o resto todo e ao mesmo tempo tem tudo a ver. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. A interpretação assim, de texto que eu faço aí é, olha, existe um lugar que as coisas são claras e límpidas, mas eu estou muito sujo para entrar nesse negócio. A água é muito limpa. Eu estou acostumado com tanta sujeira que não dá para pegar dessa água. A Bíblia é exatamente isso. É um poço de água limpa. Quando eu não consigo entender mais a medida da maldade, porque a água é turva, eu preciso ir para a Bíblia, porque ela vai me dar a medida exata. Isso tudo que nós estamos falando é a realidade desse período de tribulação. A diferença é que quando eu falo de grande tribulação, eu estou pensando exatamente nesse período aqui, que João descreve como um período em que o que é do Senhor, a corda foi levantada, o que sobrou, Satanás está livre para pegar todo esse pessoal e se reunir contra os que são do Senhor. E aí que nós vamos ver o que está no capítulo. Eu gosto de usar esse esquema, porque quando eu pegar agora o capítulo 17, 18 e 19, vai ficar mais claro, porque aí eu não vou ter dúvida em qual período eu estou. Aqui sempre a dúvida é, mas quando essas coisas vão acontecer? Aonde eu estou, onde eu não estou? Nós estamos aqui no reino da redenção. Tribulação do começo ao fim. Sinais da graça, mas sinais de juízo e sinais de oposição. Estão todos presentes aqui nesse período que nós estamos vivendo. E as coisas, no que diz respeito à escatologia bíblica, elas vão piorar e vão piorar muito. Não é pouco não. A Bíblia diz que esses últimos dias aí, esse período da grande tribulação aí, se ele não fosse abreviado, nem os eleitos resistiriam, até eles seriam enganados. Então nós temos que orar muito. Ninguém está preparado o suficiente. Jesus, lá no primeiro século, ele diz, vigiai e orai. Nós estamos aqui no século 21º. Se vigiar e orar era urgente para eles lá no primeiro século, imagine para nós. Imagine para nós. Por isso que João diz, bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem as profecias deste livro. Ok? Então esse período aí de reino da redenção, a gente conclui aqui. Para quem está tomando nota e não trouxe o pendrive, tem alguns textos que eu citei aqui, parafraseei os textos, mas se você quiser tomar nota aí antes de nós orarmos encerrando, Mateus capítulo 24 inteiro, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Apocalipse 13:5 fala sobre a duração desse período, tá? E não pense que você vai encontrar um período exato lá, 1000 anos ou muito tempo ou pouco tempo, como ele cita aqui. João 16, 32 e 33 que eu citei, 2 Coríntios 4, de 8 a 11, e quando será o fim desse período, está lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, e o último texto, Apocalipse 17, 13 a 14, ok? São esses textos que eu acabei citando no meio do que a gente conversou aqui, ok? Semana que vem, então, a gente fala sobre o último dia, tá? Que é o último dia dessa história terrena e primeiro dia do reino da glória, que é o dia da vinda do Senhor Jesus, é o dia da transformação, é o dia do juízo dos ímpios, é o dia da destruição do homem da iniquidade. É o último versículo aí que nós lemos, versículo 10, que o Senhor vai lançar Satanás no lago de fogo e enxofre. Não sei se vocês leram lá, observaram que o texto diz, aonde já se encontra o homem da iniquidade e a besta. Por que aonde já se encontra? Porque no capítulo 19 vai falar sobre o juízo dessas duas figuras aí, que são os agentes de Satanás na grande tribulação. Tá? O dia de juízo, o último dia, é o dia que o Senhor vai
sentenciar a todos: Satanás, os demônios, homem da iniquidade, o anticristo, né? E todos os homens ímpios, né? Tem gente que pensa que o inferno é o lugar onde Satanás comanda e fica lá com um garfo, né? Alfinetando os outros. Não, Satanás vai para o inferno para sofrer junto com todo mundo, né? Quem domina e quem reina sobre o inferno é o mesmo que domina e reina sobre o céu, é o Senhor. Tudo pertence a Ele, né? Se o inferno fosse um lugar para Satanás se divertir cutucando os outros, para ele seria o paraíso lá, e não o inferno. O inferno é inferno para todo mundo. Lago de fogo e enxofre é lugar de sofrimento eterno para todos. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, e obrigado, ó Deus, por aquilo que ela nos ensina. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-la sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a estudar a Tua palavra e lembrar, ó Pai, que esta é a fonte de água limpa para o nosso coração. Esta é a fonte, ó Deus, da verdade, de toda a verdade. A Tua palavra, ó Deus, é a regra normativa sobre a nossa vida. Nesses dias, ó Deus, de conceitos turvos, nesses dias de uma cultura completamente avessa àquilo que a Tua palavra nos ensina, nos faça voltar à Tua palavra, Deus. Que o nosso gosto, o nosso apetite pelas coisas, que, ó Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos sejam todos orientados por uma cosmovisão bíblica, por um alimento saudável para o nosso coração e para a nossa alma, que é a Tua palavra. Ajuda-nos nisso, ó Deus, porque em tempos de tribulação, a única âncora, ó Deus, o único porto seguro, o único refúgio para nós é a Tua palavra e é o Senhor Jesus Cristo. Que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude a lembrar que quando tivermos a oportunidade de dizer a verdade, não estamos dizendo a verdade em nome de um perdedor, mas nós estamos dizendo a verdade em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Que isso tire todo o temor e todo o medo do nosso coração e nos dê intrepidez, ó Deus, para que nós possamos dizer a verdade em todo o tempo, para que nós possamos anunciar, ó Deus, a Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ensinar a Tua palavra, que nós possamos sustentar a Tua palavra, sustentar a nossa fé em Cristo Jesus, em toda e qualquer circunstância, lembrando que o Senhor já tinha nos alertado sobre dias assim. Que o Senhor nos livre, ó Deus, da queda e do tropeço. Nos ajude, ó Deus, a manter os olhos fixos em Cristo Jesus, para que possamos sempre, ó Deus, dar testemunho dEle, mesmo quando os dias forem difíceis, mesmo quando as perseguições forem duras e forem árduas. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, nesses dias de grande tribulação, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.